Boa noite, irmãos. Eu sou o Marcelo Rodrigues, irmão do Pierre Rodrigues, apesar de muito parecidos, não somos a mesma pessoa. Sou irmão também da Márcia Rodrigues, que vocês devem ter visto ministrar recentemente aqui. Bem, eu, junto com a Mariana Soares, somos vice-líderes no departamento de adolescentes, que são liderados pela Xandinha e pelo Lélio. Enquanto nós começamos, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, que vocês curtam e que vocês comentem. Porque quanto mais engajamento um vídeo tem, mais o algoritmo do YouTube o vê como relevante e compartilha com as outras pessoas. Não esqueçam também de nos seguir, @verbobh, tanto no grupo do Telegram, quanto no Instagram, para você poder ser abençoado todos os dias com essa palavra que vem invadindo as nossas casas, não nos deixando sem o alimento necessário nesse tempo de pandemia. Amém? Antes de começar a palavra, eu queria relembrar algo que a Xandinha disse em uma de suas ministrações aqui. Ela falou sobre a velocidade da luz. Basicamente, o que ela disse? Uma estrela, a estrela mais próxima que nós encontramos da Terra, ela se encontra a 4 anos-luz daqui. O que isso significa? Significa que se nós viajarmos na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, diretamente para essa estrela, nós iremos demorar 4 anos para chegar lá. Da mesma forma, a luz dessa estrela, até chegar em nós, demora 4 anos. E por que isso é relevante? Você vai ver conforme a continuidade dessa ministração. Recentemente, eu fui atrás de um plano bíblico que eu pudesse acompanhar a história da Bíblia de forma cronológica, desde o seu primeiro dia até o seu último dia, começando por Gênesis e terminando em Apocalipse. Mas eu percebi uma coisa muito curiosa. Alguns estudos bíblicos não começam com Gênesis, eles começam com João 1:1. Mas o que está escrito lá? Em João, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, está escrito o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o que está escrito no primeiro capítulo de Gênesis, no primeiro versículo? Então Deus criou, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Só que eu entendi por que eles colocam 1 João como o começo de tudo. Porque antes mesmo de poder ser criado o céu e a terra, tiveram que ser criado o universo. E antes mesmo de se criar qualquer coisa, tiveram que se criar o tempo, a matéria e o espaço. E por que eu estou falando isso com vocês? A ciência, ela admite que tudo teve um princípio, tudo teve um começo a partir do Big Bang. O Big Bang, uma curiosidade para vocês, ele é admitido cientificamente que a partir dele é que se começou a ter o tempo. Olha só que incrível. O tempo, a matéria e o espaço só surgiram depois do Big Bang. E por que isso é curioso? Por causa que a própria ciência admite que tudo teve um começo. Tudo veio de algum lugar. Antigamente, até poucos séculos atrás, se admitia que o universo sempre existiu, que o universo era infinito e que ele sempre esteve lá. Só que uma descoberta aterrorizadora veio sobre os astrônomos, quando eles perceberam que não, que na verdade o universo deixava claramente de que ele havia tido um princípio. E como ele havia tido um princípio, ele provavelmente seria criado. Isso colocava em xeque toda uma crença que havia que o universo não tinha sido criado. E nós sabemos, quando nós lemos a Bíblia, que tudo foi criado a partir de um ponto. E esse ponto, o que alguns chamam de Big Bang, nós chamamos de criação. Eu sou fascinado com o estudo do universo, porque eu acredito que antes de ter encontrado Deus dentro de mim, antes de ter ido atrás da palavra, antes de todas essas coisas, eu encontrei Deus nas estrelas. Porque foi estudando o universo que eu pude perceber o quão afinado é o universo para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Para vocês terem uma ideia, esse é um evento tão improvável que ele seria o equivalente a você pegar uma pessoa, vendar ela e soltar no deserto do Saara. E você vai dizer uma coisa para ela: existem 4 pequenos grãozinhos de areia que foram lançados por um helicóptero nesse deserto. Eu espero que você consiga encontrar esses 4 sem errar e um atrás do outro. Muito improvável, não é mesmo? Pois bem.
O universo, não sendo infinito, mas sendo finito e limitado, mostra também um princípio que ele teve uma explosão e uma expansão. E o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que você provavelmente não é um fruto do acaso, você não é um aborto da natureza. Amém? Porque cada estrela, cada princípio físico, cada elemento foi colocado especificamente um picosegundo depois da criação do universo para que nós pudéssemos estar aqui. Um picosegundo, para vocês terem ideia do quão pequeno isso é o mesmo que se você tivesse um fio de cabelo, você atravessasse ele na velocidade da luz. Essa é a duração de um picosegundo. Mas a gente sempre se pergunta, né? Se tudo isso foi colocado por Deus, se tudo isso foi feito por Deus, se tudo aquilo que Deus fez foi para nós, foi para o nosso proveito, por que as coisas estão assim? Muitas vezes nós somos pegos de surpresa, verdade. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Você já deve ter escutado isso ser dito algumas vezes aqui, mas é importante que a gente sempre repita as mesmas verdades. Eu gostaria que você abrisse, por favor, em Mateus capítulo 2, versículo 1, junto comigo. Enquanto isso, eu vou beber um pouco de água. Minha Bíblia tem um rasgadinho, gente, mas é por causa que no departamento infantil, você não deve emprestar sua Bíblia para as crianças, se você tem amor por ela. Amém? Mas vamos lá. Mateus, no capítulo 2, no versículo 1, diz o seguinte: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: Onde está aquele que nascido rei dos judeus? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Bem, alguns estudiosos falam que essa estrela que chamou a atenção dos magos, ela provavelmente era uma estrela que se destacava muito. E um tipo de estrela que se destaca muito no universo é a supernova. O que é uma supernova? Supernova é um evento raríssimo que acontece, que é quando uma estrela morre. Um pouco antes dessa estrela morrer, ela explode. Quando ela explode, ela provoca uma onda de energia tão grande, tão forte, que é 100 vezes mais luminosa do que o que uma estrela normal faz. Essa estrela, os estudiosos também falam, que é muito provável que ela tenha sido uma supernova da galáxia de Andrômeda. A galáxia de Andrômeda, ela está a aproximadamente 2 milhões de anos-luz da Terra. Tá, e por que isso é importante? Isso é importante porque há 2 milhões de anos, isso é importante porque 2 milhões de anos antes de Cristo, antes do nascimento do nosso Salvador, uma estrela explodia para que a sua luz chegasse 2 milhões de anos depois até nós. Até nós não, até os magos, para guiar eles. Isso não é por acaso. Deus nunca é pego de surpresa. Você não é fruto do acaso. Nós sabemos pela Bíblia, em Jeremias 29, 11, o que o Senhor pensa sobre nós. Abra comigo, por favor. Caso você não esteja encontrando, Jeremias 29, 11 está na página 1192. Vamos lá. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos sobre nós que são bons. Ele deseja o nosso bem. E o mais curioso é que Ele deseja o nosso bem para nos dar o fim que esperamos. Nós temos dentro de nós sonhos e desejos que foram dados pelo próprio Deus, que, se não cumpridos, vão nos dar uma vida frustrante. São esses sonhos, esses pensamentos e esses desejos que tocam a nossa vida e que nos trazem realização. E para realizar esses sonhos e para realizar esses desejos, nós temos que confiar em Deus. Por mais que a situação no presente momento não pareça favorável, nós temos que descansar no Senhor. Eu vou mostrar para vocês agora como que Deus trabalha com o ser humano, às vezes, para o bem dele, mesmo que ele não saiba. No relato de Gênesis, no capítulo 17, no versículo 12 ao 13,
fala o seguinte: é dito que cada menino, a partir do no oitavo dia de nascimento, ele deveria ser circuncidado. Isso seria uma aliança feita de Deus com o povo. Mas o que tem de interessante nisso? Provavelmente naquela época as pessoas olharam para aquele tipo de aliança e falaram: nossa, é uma cirurgia, é complicado, é dolorido, nós temos que colocar nossas crianças nessa situação. Isso porque Deus está fazendo isso. Porque, se você não sabe, a cirurgia de circuncidar uma pessoa é remover o prepúcio da genitália masculina. E o que acontece é que 3.500 anos depois de Deus ter dado esse mandamento para as pessoas, nós entendemos os diversos benefícios da circuncisão. Eu vou falar somente 3 aqui, mas poderia me alongar muito mais. Um deles é evitar o câncer na genitália masculina. Por quê? Por causa que removendo o prepúcio, se remove a possibilidade de acúmulo de sujeira. E isso traz vários benefícios também para a mulher. Por exemplo, impedir que o HPV ele se aloje dentro da mulher na hora que eles tiverem alguma relação, alguma coisa parecida. Ou seja, somente muitos e muitos e muitos anos depois, com o desenvolvimento da medicina, com o estudo da ciência, que nós podemos perceber a preciosidade que era esse mandamento numa época onde que as pessoas tinham hábitos de higiene muito duvidosos. Amém? Então, aquelas pessoas naquela época se perguntavam por quê? E hoje em dia nós temos a resposta, mesmo que muitos deles nunca saibam qual que é essa resposta. Vamos lá. Às vezes, para que tenhamos um avanço, nós temos que descansar. É curioso isso, porque os judeus normalmente eles não consideram o início do dia como nós consideramos. Os judeus normalmente eles consideram o início do dia nós consideramos normalmente o início do dia quando o sol nasce. Os judeus consideram o início do dia quando o sol se põe. Ou seja, o início do dia para eles é no momento de descanso, é na hora de descansar. E qual a relevância disso? Deus sempre propôs que nós descansássemos primeiro para depois trabalharmos. Porque o descanso é um momento que a gente se apresenta a Deus, mostrando para Ele que sim, nós confiamos no que Ele faz, nós confiamos na força e na vontade dEle para nossas vidas. É por isso que os judeus descansavam primeiro e depois trabalhavam. Porque é essa a ideia, é você descansar e depois trabalhar. E será que nós estamos descansando? Eu gostaria que vocês abrissem, por favor, em Atos 12. Atos 12. Espero que vocês já tenham chegado. Eu vou ler um pouco rapidamente sobre o relato de Pedro. Pedro, no tempo de Herodes, ele percebeu que os judeus se agradavam muito, por exemplo, quando eles assassinavam algum líder cristão. E Pedro tinha acabado de ser preso. Nesse momento, Pedro, preso, acorrentado entre 2 homens, dormia, mesmo sabendo que no dia seguinte ele haveria de ser julgado. O relato continua dizendo que nessa mesma noite em que Pedro dormia, um anjo foi até ele e o resgatou da prisão. Ele dormia tão profundamente que o anjo teve que chamar a atenção dele, para vocês verem o quanto que Pedro descansava no Senhor. Pedro não estava preocupado, ele poderia morrer no outro dia, mas mesmo assim ele descansava. E ele descansava a tal ponto que mesmo o anjo tendo ido lá, acordado ele, removido ele da prisão, ele só foi cair em si muito tempo depois, porque ele acreditava piamente que ele tinha vivido um sonho e que a qualquer momento ele iria acordar. Veja que interessante, Pedro dormia com tanta confiança, Pedro descansava tanto no Senhor, que quando o Senhor veio resgatar ele achou que era um sonho. Será que nós temos dormido e será que nós temos confiado tanto em Deus a ponto do momento em que Ele resgatar ou que Ele trouxer para nós a realidade daquilo que sempre desejamos, nós vamos achar que é um sonho, que talvez estejamos dormindo? Porque o sono, querendo ou não, ele mostra muito sobre você. Com licença.
ele fala muito sobre você. Eu, por exemplo, essa noite, eu confesso que eu não dormi tão bem, porque eu estaria aqui falando com vocês. E seria uma experiência única. Pela primeira vez falando em uma mídia onde que eu ficaria registrado, provavelmente pelo resto da minha vida. E isso nos traz um pouco de ansiedade, querendo ou não, porque qualquer deslize que eu fizer aqui agora pode ficar marcado. Ou seja, o meu sono foi prejudicado por causa de um pensamento e uma ansiedade que eu estava. E não é incomum a gente ficar ansioso por coisas da vida, que não é só que são boletos, que são pessoas doentes da nossa família, nós mesmos, o que será o dia seguinte, o que será do governo, o que será do mundo. Mas a gente tem que aprender a descansar no Senhor, sabendo que Ele cuida de nós e que nós não somos frutos do acaso. Nestes dias de Covid-19, o mundo se encontra em trevas, cada vez mais densas. E, como eu disse, eu gosto muito de estudar o universo. E eu percebo que os dias onde a gente melhor percebe, melhor consegue ver o universo, melhor consegue ver as estrelas, é exatamente nas noites mais densas. Por causa que é lá que as estrelas podem brilhar mais. Quem sabe, não é nesse momento que nós, que somos luz do mundo, não podemos ser que nem aquela supernova que levou os magos até Jesus. Nós, nesse momento, seremos as supernovas que levarão o mundo até Cristo. Amém. Obrigado.